aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvas. O que desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem receber coisa alguma. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar rapidito. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Divino Pai eterno, socorrei-nos em nossas necessidades e tende piedade de nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Filho amado, filha amada, nesta quinta-feira, temos diante dos nossos olhos aquilo que deve ser para o cristão a forma mais pura de viver o encontro com Deus. Aquela forma, aquele brilho que deve haver sempre nos olhos quando nos relacionamos com os outros, inclusive com aqueles que nos fazem o mal. O Senhor ensina-nos hoje, filho amado que reza conosco pelas redes sociais, que não basta fazer aquilo que todos fazem. Não basta apenas dar continuidade. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ir na contramão de um mundo que diante do mal me pede vingança. Eu preciso apresentar a misericórdia.
Diante de um mundo que julga os outros por aquilo que fazem, Deus nos chama a acolhê-los. Diante de um mundo que condena o erro, diante do mundo que massacra uma pessoa quando faz alguma coisa que não é normal, Deus nos chama a estender a mão e ser misericordioso. E que bonito quando a gente começa a escutar São Paulo hoje falando aos coríntios, para apresentar para nós o pensamento humano diante do de Deus, para a gente poder entender o Santo Evangelho. Paulo começa a leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, de forma muito bela. O conhecimento incha e o amor constrói. Meu irmão e minha irmã, nós podemos passar a vida inteira debruçados em livros, em pesquisas, em áudios, em vídeos. Nós podemos saber respostas para as mais complicadas situações matemáticas. Podemos ter o conhecimento total daquilo que pode ser alcançado por um ser humano, mas ele ainda é pouco diante daquilo que Deus espera de cada um. Isso ainda é pouco diante do que Deus quer que cada um faça. Por isso que Paulo consegue muito bem dizer isso. O conhecimento incha. E como incha? Há pessoas que crescem tanto que se sentem melhores, conversam querendo menosprezar o outro, querendo se colocar melhor do que o outro, porque teve um estudo melhor, oportunidades melhores na vida. Mas não é isso que Deus está olhando, mas o amor. O amor que vai ser capaz de ir na contramão do conhecimento. O amor que vai ser capaz de não julgar o outro. O amor que vai ser capaz de, diante da pior dor possível no mundo, não desejar a morte para uma pessoa, mas desejar que o Senhor estenda a mão e cuide dela. Loucura para o mundo, com absoluta certeza. Mas para aquele que caminha com Cristo, Santo Evangelho de hoje, do evangelista Lucas, no capítulo 6, uma página que nós devemos deter um pouquinho. Jesus hoje conversa com os seus discípulos. Vira e mexe, meu irmão e minha irmã, Jesus conversa, ora com a multidão, ora com seus discípulos. Quando Jesus fala para as multidões, ele utiliza uma linguagem mais apropriada para poder chegar aos corações. Quando ele chama os discípulos, ele está chamando para poder formá-los na intimidade. Hoje Jesus chama seus discípulos para a intimidade e diz a eles de forma clara: olha, ninguém está obrigado a estar perto de Jesus, mas se você quer estar junto com Jesus, esse é o primeiro ponto. Senão nós nos tornamos muito hoje, sou cristão, mas se me torna a favor do aborto. Sou cristão e defendo a pena de morte. Sou cristão e passo a perna nos outros. Sou cristão e faço mal aos outros. Digo que sou cristão e denigro a imagem do irmão. Se nós somos assim, cuidado, porque o Senhor nos chama, olha, se você quer ser meu discípulo, escute isso. Amai os vossos inimigos. Como nós podemos imaginar uma situação dessa? Alguém que fez o mal a nós com dia, hora marcada, situação. Há pessoas que lembram o cheiro e o gosto, a música que tocava no momento. Como é que Jesus pode dizer para nós: amai os vossos inimigos? Abençoa os que te amaldiçoam.
reza por aqueles que te caluniam. Se alguém te bate num rosto, dá o outro. Se te pede para caminhar 1 quilômetro, caminha 2, você vai falar assim: Jesus deve ter caído da laje, batido a cabeça na parede. Não, meu irmão, Jesus não está querendo seguir o conhecimento que incha. Ele está querendo o amor que constrói. Algo, meu irmão e minha irmã, que somente quando eu estou na intimidade de Deus é que eu vou ser capaz de viver. Não uma radicalidade, não achar que é pesado demais isso que Jesus nos pede, mas é parar e avaliar. A minha vida é valiosa demais para mim poder perdê-la, guardando mágoas das pessoas, embora me machucaram. A minha vida é valiosa demais para mim poder ficar preocupado com o que as pessoas dizem de mim, me amaldiçoando. Eu sei em quem eu coloquei minha esperança. Que maravilha isso! Mas, meu irmão e minha irmã, não basta apenas saber isso que Jesus está dizendo. Até os pecadores sabem. Nós precisamos fazer isso. E fazer isso em um mundo que critica, que condena. Fazer isso em um mundo, meu irmão e minha irmã, que ridiculariza. Fazer isso em um mundo que irmã Dulce viveu aqui no Brasil. Enquanto suas companheiras da congregação não queriam que fizesse o bem, ela não se importou, fez o bem a si mesma, juntou lá num galinheiro e começou a cuidar de quem precisava cuidar. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs naquela região amazônica, irmã Dorothy e tantos outros, defendendo a causa daquelas pessoas indígenas, defendendo a causa das pessoas perseguidas por conta de dinheiro do desmatamento daquela região, procuram defender a vida, procuram dizer palavras que vão apontar a liberdade do coração e do ser humano. Como viver em um mundo, meu irmão e minha irmã, que Madre Teresa viveu e nos deu formas disso, de interpretar, de não olhar para as pessoas com maldade, mas olhar para cada pessoa como um ser humano, filho amado do Pai eterno, filho amado de Deus que precisa de cuidado. Não é um mundo além do nosso, é um mundo aonde eu procuro, a vós que me escutais, eu vos digo, o mundo que quer escutar a Cristo, o mundo que tem a religião não como passatempo ou desencargo de consciência, mas um mundo aonde as palavras de Cristo inquietam o coração. Um mundo, meu irmão e minha irmã, aonde o Evangelho não são palavras lidas em cada missa, em que eu leio e vou embora, mas um mundo aonde as palavras de Cristo querem me transformar. Por isso que Jesus acaba dizendo para nós: olha, sede misericordiosos, como meu Pai é misericordioso. Em um mundo aonde nós prezamos tanto a justiça, Deus nos aponta a caridade. Em um mundo em que se preza tanto o valor, Deus nos mostra o ser humano como valor e não o dinheiro. Em um mundo que se preza tanto querer devolver aquilo que se faz comigo, olho por olho, dente por dente, em que guardo ódio, em que guardo rancor, Jesus nos pede: sede misericordiosos. Exemplo disso, São Paulo hoje ainda na primeira leitura. Paulo sabia que comer carne de ídolo, dos deuses, tinha problema nenhum. Porque para Paulo, isso daí não era nada demais. O que tem? Deuses não existem, não são nada, existe um só Deus. São Paulo diz na primeira leitura, mas que bonito São Paulo terminando a leitura: porém, eu não vou comer dessa carne,
para não escandalizar aqueles que ainda não têm a fé pronta. É um homem, meu irmão e minha irmã, a vós que me escutais, ele procurou viver isso. Por isso hoje, nessa quinta-feira, busquemos escutar isso. Busquemos, meu irmão e minha irmã, deixar de lado, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, por mais que vá contra a nossa lógica, nos deixemos ser modelados por Cristo, nos deixemos ser levados por Ele na sua palavra. Se quero ser discípulo dele, escute o que ele te diz. Sua palavra não é para pessoas fortes, sua palavra são para pessoas fracas aos olhos do mundo, para pessoas bobas aos olhos do mundo, mas para pessoas que têm coragem de olhar para o ser humano com cuidado, de olhar para o outro e não enxergar formas de ganhar dinheiro, de olhar para o outro e de enxergar ali a imagem e semelhança de Deus. Por isso, Jesus nos acaba ensinando: não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Todos queremos o céu, mas eu estou fazendo o caminho para o céu? Todos nós queremos encontrar com Cristo um dia na glória, mas eu estou sendo Cristo na vida dos irmãos? Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o centro da fé é esse: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. O conhecimento incha, o amor constrói. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos